Poucos dias atrás, o IBGE divulgou o Censo 2022. Agora dia 28 de junho saiu o Censo 2022, aonde apontou que 11 milhões de habitações estão vazias. Ou seja, não tem ninguém morando, gente. Está desocupado e você pode entrar ali. Brincadeira à parte, não é isso. Na verdade, a pesquisa demonstrou que existem essas unidades disponíveis e muita gente aqui do nosso mercado ficou assustado com o que viu, porque se existe um déficit habitacional no Brasil hoje estimado na faixa de quase 6 milhões de habitação, como é que tem 11 milhões de habitação vazias disponíveis? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje para você, explicar sobre essas moradias vazias, por que elas existem, algumas coisas que podem estar tendenciando para que elas existam aí e as oportunidades que tem que você pode aproveitar. Então, antes de eu falar desses detalhes, eu vou pedir para você o seguinte: aperta o sininho aí se você já segue a gente. Se você ainda não segue, segue a gente agora. Estou falando para você, segue a gente agora. E no final, se você gostou, deixa seu comentário ou compartilha com um amigo. Vamos lá? Então é o seguinte, foram 11 milhões de moradias que foram visitadas e pela equipe do IBGE percebido que elas estavam vazias. O que é a unidade que está vazia? Quando o cara bate na porta, ele sabe que aquela unidade está à disposição, mas ele tem certeza de que não mora ninguém lá. Então pode ter algumas características que esse cara já definiu naquela pesquisa e colocou lá, falou, esse imóvel está vazio, não tem ninguém que mora, é um imóvel que está à disposição. Lembrando, eles têm alguns critérios técnicos que eu não vou entrar aqui para definir se esse imóvel realmente é um imóvel que vai entrar nesses dados como à disposição. Agora, gente, imagina o seguinte, se a gente pegar os estudos feitos em 2019 pela Fundação João Pinheiros, que foi um dado que foi apresentado aqui para a gente, o déficit habitacional em 2019 era de 5,9 milhões de famílias. Isso significa que se a gente pegar as unidades que foram colocadas no estudo do IBGE que estão à disposição do mercado, a gente tem 2 moradias para cada pessoa do déficit habitacional. Por que não se ocupa essa moradia? Porque nem todas as unidades que estão à disposição ali, colocadas como unidades vazias, elas realmente têm condição de moradia. Um outro dado que pode ser avaliado aqui é que em 2010, quando a pesquisa IBGE foi feita, a gente tinha 5 milhões de casas vazias. 5 milhões de casas vazias. E nos últimos 12 anos, foram projetadas agora 11 milhões. O déficit não aumentou proporcional ao número de casas vazias, gente. Se você comparar hoje o déficit habitacional que a gente tem hoje, está na faixa de quase 6 milhões, 5,9 milhões, com o que a gente tinha de unidades vazias em 2010, a gente já atenderia essa demanda que a gente tem hoje no mercado. Mas não aconteceu isso. O que aconteceu foi que as unidades aumentaram, as unidades vazias aumentaram e hoje a gente tem 11 milhões, o dobro de unidades vazias em relação ao déficit habitacional. Olha para você ver que interessante, né? E por que será que ninguém viu isso e ninguém está ocupando essas casas? Será que isso contribui para o aumento de preço dos imóveis ou contribui para o preço descer? O que isso impacta no nosso mercado? Por trás de tudo isso tem sempre alguma informação que a gente pode analisar e tirar para poder performar melhor ou para se proteger do mercado. Um outro dado interessante que eu quero compartilhar com vocês é sobre a cidade de São Gonçalo do Amarante. O mesmo censo feito agora em 2022, foi apurado em cima dessa cidade em 2010. E a cidade, ela hoje está com 116 mil pessoas residentes nas cidades. E isso significa que ela aumentou a população em 88 mil pessoas nesse mesmo período. Só que olha que interessante, a habitação vazia na cidade, ela mais do que quadruplicou. A cidade hoje tem mais de 11 mil unidades de imóveis disponíveis e vazios, contra 2,7 mil unidades na mesma época lá de 2010, quando a cidade tinha uma população bem menor. Por que será que essa população não ocupou esse imóvel? Isso chama atenção, não chama? Então a gente precisa entender um pouco mais sobre essa pesquisa e sobre como isso impacta o nosso mercado. Agora vamos lá, vamos entender um pouco mais isso aqui. Gente, primeira coisa, imóvel vazio não quer dizer imóvel em condição de uso. Existem algumas características que definem um imóvel em condição de uso e muitas vezes aquele imóvel não está em condição de uso. Aí para facilitar o nosso entendimento, eu vou listar aqui 2 grupos, tá? Para classificar essa lista de imóveis vazios, O primeiro grupo são grupos que de alguma forma eles não são fáceis de usar, Não são imóveis que teoricamente estariam realmente à disposição para a moradia porque ele tem algum tipo de passivo que precisa ser avaliado ou resolvido para que esse imóvel seja colocado à disposição. O segundo grupo já não, já é um segundo grupo que eles são imóveis que são de uso e ocupação, mas eles estão ali com algumas características específicas e por isso ele não entra como uma moradia propriamente dita ocupada já e por isso ele aparece na pesquisa aí como imóvel vazio.
O primeiro grupo é composto por 3 tipologias de imóveis que eu dividi aqui. Lembrando, eu fiz essa divisão para poder facilitar para você aqui. O primeiro são imóveis de inventário, tá? São imóveis que estão em espólio ou estão em inventário. Esses imóveis, de fato, não podem ser ocupados. Se ele já não tiver alocado, não tiver uso, normalmente as famílias pegam esses imóveis, desocupam esses imóveis, né? E não fazem nada enquanto não dividir os bens, né? E muitas vezes, pessoal, esse imóvel que está ali em inventário ou em espólio, ele precisa de uma solução financeira, porque quantas famílias você já viu aí que de repente o pai morre e não tem uma estruturação de sucessão familiar para resolver esse problema da herança. Então esse imóvel fica parado, né? Muitas vezes desocupado, porque ninguém pode alugar, porque ninguém pode assinar esse contrato quando vence aquele contrato de locação anterior. Se faz isso, acaba fazendo isso por fora da lei, né? por debaixo dos panos aí, mas teoricamente não poderia, porque a propriedade está do defunto, o defunto já foi, e aquela pessoa que está alugando ainda ela não tem certeza que o imóvel é do filho A, do filho B, do filho C. Então, esses imóveis aparecem na pesquisa como vazios, mas eles estão muitas vezes travados ali num espólio ou num inventário familiar que precisa seguir na sequência para poder ser aprovado. Aí tem os outros imóveis que você já deve ter visto falar muito, que são imóveis de retomada, né? São imóveis de brigas judiciais ou leilões. Então são aqueles imóveis que muitas vezes o banco pegou numa dívida, está lá vazio, o banco ainda não definiu se vai leiloar ou não. São imóveis que estão em alguma briga judicial e de repente tem uma ação que exigiu uma execução daquele imóvel e de repente a proprietária perdeu o controle daquele imóvel momentaneamente, a justiça tomou aquele imóvel, está por algum processo jurídico que está correndo sobre aquele imóvel e passa que aquele proprietário ele não tem por algum motivo ou segurança para seguir no contrato que ele estava, ou se de repente for um imóvel grande, por exemplo, um grande prédio comercial, por exemplo, aí é uma empresa séria que sabe que o processo está em trâmite de julgamento, mas ela depende daquele imóvel, às vezes ela sai de lá porque ela não tem segurança que quem está assinando aquele imóvel, né, pode estar fazendo aquilo porque aquela pessoa entregou algumas certidões que ela pede para alugar aquele imóvel e ela percebeu que existe um passivo naquele imóvel, aquele imóvel foi dado de garantia e ela iria fazer um investimento muito grande e ela não continua mais naquele imóvel. Então ela acaba que saindo daquele imóvel, é um imóvel que está num desacordo judicial, é alguma briga, estou dando exemplo aqui de uma coisa um pouco mais drástica, mas acontece muito em imóvel de leilão, imóvel de alguma briga judicial, ele está à disposição e ele momentaneamente ele fica vazio. E está nessa pesquisa, né, como imóvel vazio. Outra característica de imóvel, que é o terceiro item aí, são os imóveis em condições precárias. E são os imóveis que por algum motivo estão embargados. Então aquele imóvel que está em zona de risco, aquele imóvel que está com risco de cair, aquele imóvel que a prefeitura foi lá e interditou. Ele é um imóvel que muitas vezes quem vai estar chegando naquele imóvel lá, às vezes quem olha visualmente, o técnico olha visualmente, ele vai ver que o imóvel está lá à disposição, mas de repente ele não sabe que esse imóvel foi embargado, né? Ele vai entrar na pesquisa como imóvel vazio. Algumas pessoas vão ver, Cleber, mas isso aí tem um padrão lá no relatório, que imóveis em condições precárias de não uso, disso, daquilo, eles não podem entrar na pesquisa como imóvel vazio. Mas eu garanto para você que nem todos e nem toda pesquisa ela é tão precisa ao ponto de realmente anular e saber se aquele imóvel está em condição ou não. Às vezes sim, numa zona muito precária, que você vê que tem um deslizamento, que o imóvel está embaixo, então ele vai tirar, mas e aqueles imóveis que por algum motivo ocorreu um incêndio numa parte ou outra, ou tem algum problema estrutural mais sério, que na fachada você não percebe, e quem está fazendo a pesquisa não vai ter condição de avaliar isso, né, pegar esses dados, e vai aparentar lá na pesquisa que ele é um imóvel em condição de uso e ele entra na pesquisa apontando para você. São muitos imóveis, né, gente? Está falando 11 milhões de imóveis aí no Brasil. A gente tem que garantir que todo mundo que está fazendo a pesquisa tem condição de fazer uma vistoria técnica no imóvel e às vezes não tem condição de fazer essa vistoria técnica. Ele não faz uma vistoria para saber se o imóvel ele está em condição de uso, veja bem. Ele faz uma vistoria para saber se tem gente que mora lá dentro ou não tem. É imóvel vazio ou imóvel com família lá dentro, tá entendendo? Aí a gente entra no segundo grupo, que para mim é um grupo que de fato poderia ser contado. Um grupo que é interessante, que está surgindo agora, são os imóveis que são retirados, né, de locação, são retirados da venda tradicional, de venda de locação, e são colocados para locação Airbnb. Gente, aumentou demais esses números. Hoje tem muita unidade disponível que está vazia, o cara bate lá, uma unidade boa, unidade bem localizada, mas está vazia, ele não encontra nenhum morador lá, mas esse imóvel está colocado para locação Airbnb e está só aumentando, vai só aumentar cada vez mais, tem muita gente tirando o imóvel aí para botar no conceito Airbnb. E aí dentro desse segundo grupo a gente tem uma outra classificação que são os imóveis que são colocados para venda ou locação, que é o que a grande maioria do mercado imobiliário, quem trabalha aí de corretagem, intermediação, os corretores, as imobiliárias, trabalham com esse tipo de ativo, que são os imóveis que ele tem que vender
né, ou tem que alugar esse imóvel. E aí esses dois imóveis eu divido em duas categorias, né, porque são as categorias mais simples da gente atuar. Primeiro, são os imóveis dentro dessa categoria que estão fora do preço de mercado. Ou seja, ele não vende esse imóvel porque ou está sobreprecificado ou realmente a negociação está muito difícil, porque além de estar com sobrepreço, o dono é um dono difícil, ele não tem uma noção do mercado, ou às vezes dificulta o processo de venda, às vezes até estando dentro do mercado. Aquele cara que você deve encontrar, às vezes eu não vendo para essa pessoa, ele tem o coração, ele quer encontrar uma pessoa como se fosse transferir um filho, né? Vai transferir aquele imóvel para a pessoa que ele realmente é apaixonado pelaquela pessoa. Nossa, a pessoa ela vai cuidar muito bem do imóvel. E às vezes ele mal sabe que aquele imóvel vai para o chão. Então essa categoria onde a gente tem a dificuldade, principalmente no preço, ou seja, os imóveis estão fora do padrão de preço do mercado e por isso ele não vende. E as demais categorias, a segunda categoria dentro dessa divisão aqui que eu coloquei, é as dos imóveis que estão por alocação ou venda, estão dentro do preço do mercado. Veja que essas duas subdivisões que eu coloquei, eu vou explicar mais à frente porque eu dividi elas representam os imóveis que teoricamente poderiam ser ocupados, né? O do Airbnb pode ser ocupado? Pode também, pode ter moradia, mas é um negócio, né? O cara está fazendo um negócio. Essas unidades de baixo aqui, ela tem duas divisões. O cara não aluga porque o aluguel está caro ou porque ele não vende porque está caro, né? Ou aqui embaixo ela está num processo de transição normal, ou seja, ele está na jornada de compra e venda, mas está vazia ainda. E na pesquisa, na data que o cara foi lá, essas duas categorias aqui que a gente dividiu estavam à disposição e apresentavam que o imóvel estava vazio. E está certo, o imóvel está vazio, mas ele está no processo que alguém vai comprar ou alguém vai alugar. Agora, vamos lá, o que contribui para que todos esses imóveis estejam aí vazios, não ocupados? Eu vou dar a minha opinião, meu ponto de vista, e depois você critica se você achar que não concorda comigo. Eu adoro crítica, até porque a gente aprende muito com crítica, né? A gente não é dono da razão, não. A gente tem ponto de vista e opiniões diferentes, e tá tudo bem. Então vamos lá. Para mim, primeira coisa, políticas públicas hoje, elas são muito focadas em unidades novas, ou seja, em produção de novas moradias. E é muito legal isso, incentiva a nossa indústria da construção, movimenta toda a cadeia, mas será que não existe a oportunidade de repente a gente também explorar políticas públicas voltadas para imóveis usados, né? A gente até está vendo agora aí o Minha Casa Minha Vida voltando a financiar até 80% de imóveis usados. Isso é muito bom, mas uma das coisas que ajuda muito a ter essas unidades vazias à disposição é exatamente políticas que não incentivam, não promovam a reutilização, a recolocação desses imóveis no mercado. Uma outra coisa que é muito comum a prejudicar o mercado são os planos diretores, né? De repente um plano diretor muda, aquele tipo de moradia não é permitido mais naquela região, a região vira industrial e de repente tinha 2, 3 casas lá, o tamanho do terreno é pequeno e a pessoa que era proprietária daquela casa não consegue mais alugar porque virou um setor industrial. Então, dando exemplo industrial, mas pode ter outras várias características de vários setores de plano diretor que às vezes é excludente, ou seja, planos diretores que não consideram, de repente, uma coisa que é muito comum, por exemplo, revitalização de regiões centrais. É muito comum em várias cidades você perceber que os centros vão ficando abandonados, principalmente durante a noite. Às vezes você tem um comércio muito pujante durante o dia, mas como você não tem vida noturna, né? Ou seja, não tem moradia, você não tem vida noturna. O pessoal trabalha durante o dia, à noite todo mundo sai. O que tem lá naquele centro? Criminalidade, droga, uma série de coisas. E aí o município não incentiva a revitalização daquilo lá. E como é que você incentiva? Pegando os imóveis vazios, pegando as moradias, criando alguma política que possa, de repente, redução de IPTU, né? Incentivar incorporações naquela região e não cobrar outorga onerosa ou não cobrar ICSS naquela região para incentivar, promover um plano diretor que inclua regiões que têm unidades que já estão de alguma forma vazia, e isso trabalha em prol de muita coisa, como eu falei. Você reduz o índice de criminalidade, você otimiza a infraestrutura que já está implementada. Então, os planos diretores eles têm essa finalidade de também direcionar, que envolve o conceito de política pública. Aí a gente falou lá atrás, você deve ter visto ali, a parte que envolve inventário, a parte que envolve uma série de coisas que estão ali atribuídas a transferências do bem. Então a gente tem também imóveis vazios, que estão vazios por quê? A gente tem burocracia cartorária, a gente tem um problema, né, muito grande com relação à parte fiscal, à parte tributária. Será que, de repente, não poderia ser pensada uma lei complementar, um projeto de lei, onde a transferência de propriedade de pessoas que faleceram, por exemplo, você vai pagar o TCMD, né, desse imóvel, será que, de repente, os herdeiros que vão ter que pagar isso aqui não poderiam fazer a venda desse imóvel, com a venda pagar essa taxa de transferência, né? Será que não poderia, sendo filho
e pai que faleceu, o filho receber isso aqui e pagar esse imposto na decorrência do uso, muitas vezes esse imóvel fica ali parado porque a pessoa não tem o dinheiro para fazer essa transferência. E, na minha opinião, falta um pouco de política pública de novo que pudesse incentivar essa ação que envolve todo esse processo de burocracia que vai a parte tributária, a parte fiscal, né, a parte cartorária também, para transferir esse imóvel para os herdeiros. Aí uma coisa que, aí é o meu ponto de vista, como eu falei, eu acho que no nosso mercado falta educação, né? Falta educação imobiliária também. Você já viu falar muito que o Brasil não tem educação financeira, mas também não tem educação imobiliária. As pessoas elas não entendem, não são preparadas para lidar com o imóvel. É muito comum, né? A gente vem lá desde a época da caverna. A caverna era muito fácil cuidar da caverna, as pessoas acham ainda que elas vivem na caverna, né? Eu acho que o imóvel aceita qualquer desaforo, aceita qualquer desafio ao longo do tempo e às vezes não é isso. Aí o imóvel fica lá abandonado por mau uso, né? Ao longo do tempo chega um ponto que o cara não dá conta mais de reformar o imóvel, chega uma hora que ele não sabe como ele sai dessa questão tributária que eu estava falando, porque ele não pagou imposto, ele não tinha consciência de que tinha que pagar, né? Ele não sabia que se o pai dele falecesse ele ia ter que pagar uma taxa absurda às vezes para transferir a propriedade e ele não se preparou. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Então, na minha opinião, falta ainda no nosso país, apesar de ter muitas empresas, institutos sérios que disponibilizam vários treinamentos, mas eu acho que falta educação. Não é escolas ou instituições para dar o curso ou dar treinamento, não é isso. Estou falando que falta a educação no nosso país como um todo. E dentro dessa lógica, falta para mim orientação. Então, tem profissionais no mercado, muitos profissionais bons para orientar. Mas aí essa pessoa que tem essa propriedade não procura ajuda. Né? Não sei o que acontece, as pessoas, acho que todo mundo sabe lidar com o imóvel, né? O imóvel é uma coisa muito mais simples de ser lidado, então eu vou lidar. E acaba que muitas vezes não é tão simples lidar com o imóvel. Vou corrigir aqui. Na verdade, é simples lidar, mas não é fácil, é o trabalho de alguém. E muitas vezes você não pede ajuda a alguém que conhece o mercado e aí você não se orienta. E aí, às vezes, você não se orienta, e aí várias vezes ao longo do tempo você vai deixando de fazer certas coisas e lá na frente essa conta vem e esse imóvel fica aí parado. Lembra? O imóvel está parado porque foi embargado. O principal motivo que ele está parado é que não tem finalidade de moradia e uso, tá? Ele está abandonado porque ele está embargado, né? Ou o cara deixou chegar numa situação tão precária que o custo da reforma é muito grande e às vezes a família que está lá não tem condição de fazer essa reforma. O pai fez isso, aí o pai faleceu, aí a família não tem dinheiro para transferir, aí esse imóvel está em inventário, está espólio, a família não consegue resolver essa equação. Então veja bem, será que se tivesse mais educação, essa família não teria condição de fazer isso de uma forma melhor? Para mim teria, mas também, se eu pegasse os profissionais que estão no mercado, você que de repente está assistindo esse vídeo, se você se preparasse mais e divulgasse mais o seu trabalho, também como fomentador desse mercado, será que você não ajudaria muito desses imóveis a voltar para o mercado? Ou seja, eles nem estariam aí à disposição, né, para entrar nessa pesquisa como imóveis vazios, porque você, como um trabalho bem bacana, assim como eu faço aqui, conseguiu explicar para as pessoas como botar esse imóvel no mercado de uma maneira simples, né, e bem estruturada. Então, na minha opinião, falta esse tipo de interação. O outro ponto que eu acho que falta aí, gente, são profissionais que entregam um serviço full service. Veja bem, eu sou engenheiro de formação, mas hoje eu trabalho no mercado imobiliário. E eu trabalho alinhado com uma esteira de soluções, né? Serviços completos. Então, eu tenho condição hoje de olhar para o imóvel e conseguir falar para o cliente o que fazer com aquele imóvel. Tem muita gente aí, às vezes, que está com o imóvel segura, deixa vazio, porque não, essa região aqui vai valorizar. Tá vendo que tem um shopping center ali, tá vendo que tem isso aqui, tá vendo que tem aquilo lá? Legal, ela vai deixando aquele imóvel vazio lá. Só que ela não consegue perceber que, às vezes, se ela vendesse, sei lá, aquele imóvel por 1 milhão ali e ao longo de 2 anos que ela deixou esse imóvel parado esperando a precificação, ela poderia pegar aquele 1 milhão e fazer um outro investimento, comprar um outro terreno, botar parte do recurso dele, fazer essa potencialização e às vezes ganhar muito mais reinvestindo o dinheiro do que ficar esperando a valorização. Imóvel, tá? Que está bem localizado, eu vou te falar assim, é muito raro você ver um imóvel que de um ano para o outro valorizou 20%. E se ele valorizou 20%, ele não vai todo ano valorizar 20% não, gente. E se ele valorizou 20%, é que surgiu um parque na frente, é porque surgiu um shopping na frente, é porque uma avenida passou na frente dele ali e ele sofreu aquele boom. Mas muito dificilmente ele vai começar a subir o preço 20%. Pode dobrar de preço um imóvel? Pode, mas aí depende de sérios fatores, principalmente da lei da oferta e procura. Tem muita oferta? Pode ter certeza, o preço não vai subir muito.
Se tem baixa oferta e o seu é o último, aí talvez faça sentido. Mas a grande maioria dos casos que eu encontro são pessoas segurando imóveis, às vezes o imóvel está vazio, o imóvel está precário, está ficando abandonado, às vezes corre o risco até de ser embargado pela prefeitura, com risco de cair uma marquise em cima de alguém, né? E ele não faz nada com aquele imóvel, porque ele fica simplesmente achando que esse imóvel vai valorizar e não valoriza. E o que é isso? É falta de ouvir a orientação de bons profissionais, falta de chegar ali um profissional e falar para ele, doutor, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar o meu portfólio, deixa eu te mostrar o que eu faço. Olha, você pode ir ali e explicar para ele que ele pode vender esse imóvel e mostrar por uma questão matemática que às vezes ele pegando aquele dinheiro e investindo num outro imóvel, ele vai ganhar 20%, 30% a mais naquele período e pode fazer isso várias vezes. E às vezes ele não faz. Estou dando um exemplo aqui do que um profissional pode fazer, mas o profissional pode ser diversas soluções até fugir da questão tributária, até fugir da questão sucessória. Então, para mim, faltam nesse mercado, e é uma oportunidade para você que está me ouvindo aqui, a fazer um pouco do trabalho que eu faço aqui, que é entregar toda essa parte de estruturação imobiliária. Eu falo que a gente faz potencialização imobiliária, né? A gente faz um processo de engenharia de como olhar para determinado portfólio de imóveis que o cliente tem, ele tem 10 imóveis, e falar para ele o que eu vendo, o que eu invisto, né? E o que eu posso colocar para alocação. Eu pego aquele imóvel que de repente estava mal localizado, vendo ele, pego o dinheiro dele, faço um retrofit no outro imóvel, pego aquele imóvel que está muito bem potencializado, aproveito o momento do mercado, ganho capital nele, pego mais dinheiro, compro outro terreno, faço mais investimento e de repente a hora que você vai perceber, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Em 3 anos eu tenho cliente que dobra o número de imóveis que tem, ou seja, dobra o poder patrimonial deles, simplesmente porque faz essa jogada que a gente faz, que é a potencialização imobiliária, a engenharia por trás do processo imobiliário como todo. Veja, eu faço isso sozinho? Não, eu faço isso com bons arquitetos, bons corretores, bons engenheiros, bons advogados e bons contadores. Tudo isso porque a gente tem uma solução completa para os nossos clientes. E é isso que o mercado vai pedir cada vez mais. E aqui esse vídeo é o seguinte: quais oportunidades eu posso tirar disso que está acontecendo? Quais oportunidades eu posso tirar dessa pesquisa que apontou que a gente tem 11 milhões de imóveis vazios? Eu dividi aqui em 2 momentos. O primeiro, está muito óbvio, muito claro para você. O primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: você tem que identificar naquela lista de grupo que a gente colocou lá em cima, aqueles grupos que a gente colocou lá em cima, qual a tipologia do imóvel que está lá. Se esse imóvel é imóvel embargado, se esse imóvel é imóvel de inventário, se esse imóvel é imóvel de problema judicial, se esse imóvel é imóvel de Airbnb, ou se esse imóvel é imóvel de locação que, de alguma forma, o proprietário perdeu a noção de preço, não consegue vender, ou se ele está na esteira normal e, de repente, até já está com a imobiliária para poder vender. Você identificou isso aqui, aí você tem a classificação dele, aí você pode ir para o segundo passo, que é você encontrar o cliente que quer aquele determinado tipo de imóvel. Então veja, eu não falei lá do inventário? Se de repente aquela família que você sabe que tem muito imóvel, às vezes não tem nem muito imóvel, pode ser 2 imóveis, aquela família que tem esses 2 imóveis, ela não consegue às vezes fazer um inventário porque ela não tem recurso para fazer. A família às vezes é muito simples, às vezes apesar de ter os imóveis, eles não tinham receita, o pai vivia uma vida um pouco precária e conseguiu, através de muito esforço, ter esses imóveis. Será que não pode ser a hora de você levar um investidor? Estou falando, pessoal, que isso existe, tá? Estou falando porque a gente já faz isso, já fez várias vezes. Né? Eu pego um investidor que quer potencializar o seu recurso, vou até a família e falo, olha, a gente tem condição de pagar o inventário para vocês, só que a gente quer comprar esse outro imóvel. A gente negocia esse imóvel, então às vezes é um imóvel muito exclusivo, muito bem localizado, ou às vezes é um imóvel que vai ter alguma vantagem comercial, você vai comprar ele abaixo do preço de mercado, porque a família quer resolver essa questão do inventário logo, e aí você vai lá e faz um contrato com essa família, faz essa operação junto com o advogado seu e junto com o advogado da família, faz o pagamento dessa ação e assim quando essa ação libera, você de fato adquire aquele imóvel. Então é uma opção. Outra coisa que acontece muito também são imóveis que estão abandonados ou embargados. Então, muitas vezes existem imóveis que vão ficando, né? Parece que não, mas eu conheço muita gente, principalmente a região central, as famílias vão saindo e tem gente que tem muito imóvel e às vezes a família nem sabe que tem aquele imóvel lá. Então você passa sempre a ver um imóvel lá, você está interessado, vai na prefeitura, pega o endereço, vai na prefeitura, tenta descobrir quem que é o proprietário, né, para onde a prefeitura manda o carnê de IPTU, faça o contato, de repente, se você não sabe fazer isso, procura um corretor que ele vai saber fazer isso muito bem. Normalmente vai na prefeitura, a gente descobre pelo endereço, né, da casa qual é de quem está mandando IPTU, porque a prefeitura adora receber IPTU, gente. Então alguém recebe IPTU daquele imóvel lá. E aí, de repente, você descobre que aquele imóvel é um imóvel que está lá abandonado mesmo, porque a pessoa não quer reformar,
E o que tem valor naquele imóvel é propriamente só o terreno. E você pode, às vezes, fazer uma coisa que é muito comum hoje, que chama retrofit, que é você comprar aquele imóvel e reformar. Ou comprar, demolir e construir um prédio lá. É uma coisa que o corretor não faz. Agora, você já parou para pensar quanto imóvel, principalmente em região central, tem abandonado e vazio e você não vai atrás para poder criar negócio? É uma coisa excelente de ser feito. Não fica esperando o imóvel chegar para você ou você pegar só o direito de exclusividade daquele imóvel que está novinho à disposição ali. Muitas vezes você tem muitos clientes que têm essa visão que a gente está falando aqui, que é comprar imóvel, né, usado, reformar e vender, ou reformar e colocar para locação. E você, em vez de ficar disputando aí no Mar Vermelho com vários outros corretores que estão tentando pegar a exclusividade de um imóvel para vender, vai atrás daquele imóvel que de repente ninguém quis pegar, e aí que você pode estar ganhando dinheiro. E fazer isso uma esteira de soluções cada vez mais vezes. Outra coisa que você já viu, você lembra que você, uma outra coisa que você viu, você lembra? Uma outra coisa que você viu aí que você deve ter percebido, eu falei de Airbnb. Gente, se está aumentando o número de pessoas que estão fazendo Airbnb, é uma oportunidade para a imobiliária, né, para o meu parceiro imobiliário aí, virar uma gestora dessas unidades. Você acha que é fácil para o cara? Nesse primeiro momento até é, mas botar esse imóvel dentro do padrão que o Airbnb coloca, né, você tem que deixar a chave, aí esse imóvel tem que estar mobiliado, aí você tem que fazer a limpeza desse imóvel quando o inquilino sai, eu vou lá e contrato uma faxineira. Dá para fazer isso. Será que se você criar uma empresa que tem essa solução, ou seja, dentro da sua imobiliária você tem essa solução, esses clientes que estão tirando um imóvel seu para transformar em Airbnb, que eles vão cuidar, eles não pagariam para você administrar essa unidade? Porque o Airbnb, veja, ele é só uma tecnologia que aluga, ele coloca o marketing e disponibiliza para o usuário que está procurando. Ele liga, né, o imóvel ao usuário, é como se fosse o tal do Uber do imóvel aí. Então, o Airbnb faz isso. Agora, essa administração de deixar a chave, de limpar o imóvel, de verificar se o imóvel tem condição, o proprietário vai estar fazendo. Só que se você conseguir trabalhar em volume, será que você não consegue viabilizar uma operação para explorar isso como gestor desse imóvel? Fazer esse imóvel estar até mais bem locado que só no Airbnb, porque tem outras plataformas tipo o Booking já está fazendo isso também, permitindo que os proprietários aluguem seus próprios imóveis lá, né? Não sei se, agora eu não sei a profundidade do Booking, se ele está realmente permitindo qualquer um colocar ou só empresas que estão colocando lá, porque eu tenho visto que aparece para mim sempre que eu pesquiso, não só mais hotel, está aparecendo locação de pousadas, uma série de coisas que antes não se tinha. E o item aí que você viu, de compra e venda de imóvel, aluguel, que é o item que está no mercado, é o que o corretor já faz, você já trabalha com isso. Veja, é só um item. Você tem 11 milhões de imóveis, mas será que imóveis que estão para alugar, eles representam mais de um terço? Pode ser que não, pode ser que você fique surpreso que a grande maioria dos imóveis vazios não são o potencial que imóvel que tem para alugar. Mas vamos supor que fosse aí metade. A gente tem 5 milhões de imóveis aí para poder entre compra, venda e aluguel. E aí, disso aí, talvez mais de 20% dessa disponibilidade são imóveis que estão com sobrepreço e muitas vezes, lembra que eu falei da engenharia imobiliária? Está precisando de um consultor, de um cara preparado, você corretor, você especialista no mercado imobiliário, se você não é especialista ainda, estuda mais para você conseguir explicar para o cara por que é melhor muitas vezes vender o imóvel 10, 15, 20% mais baixo do que o preço do mercado para poder fazer esse dinheiro girar. Parece cômico o que eu estou falando para vocês, mas hoje eu não vou falar isso aqui não, mas eu posso provar para vocês que muitas vezes é um bom negócio vender o imóvel mais baixo para você potencializar lá na frente. Agora veja, eu estou falando vender o imóvel mais baixo, mas não estou querendo dizer para você tomar prejuízo na venda do imóvel não. Muitas vezes é vender um imóvel mais baixo, que eu conheço proprietários que compraram imóvel há 10 anos atrás, pagaram 100 mil reais no imóvel, hoje o imóvel vale 2 milhões de reais, esse cara já recebeu a proposta de 1.800 e não vende porque ele acha que vale 2 milhões, pode até valer 2 milhões, mas o mercado não está pagando os 2 milhões que ele quer naquele momento. E aí, se ele fizesse a conta monetária do dinheiro ao longo do tempo, se ele tivesse botado na melhor aplicação, esse imóvel ele poderia estar vendendo por 1 milhão de reais, que ele ainda estaria ganhando muito dinheiro, porque era a comparação que ele teria ganho, né, dentro de uma aplicação. Isso é uma conta muito simples e lógica de ser feito, mas não é só isso, o que eu faço com esse 1 milhão e 800 que eu estou perdendo 200 mil na venda? Você pode, de repente, em 2 anos fazer esse 1 milhão e 800 aí, virar na sua mão 2 milhões e meio até 3 milhões de reais, se você entender o que a gente entende aqui sobre o mercado imobiliário e souber girar isso de uma forma muito sistemática e estratégica. Pessoal, aí só para finalizar aqui, é o seguinte, você tem que lembrar ao cliente que o imóvel é igual à seguinte equação. Ela é imóvel é igual a ativo financeiro imobilizado.
ou seja, é um ativo financeiro com baixa liquidez. Então, se ele também tem a mesma característica financeira, quando a gente trata a movimentação de compra e venda do imóvel, o imóvel vale no tempo, assim como o dinheiro. Então, o imóvel parado, ele também, ou seja, imóvel que está lá vazio, ele também deveria ser remunerado. Se ele não está sendo remunerado, o próprio capital está comendo o imóvel. E ele vai, com certeza, perder valor. Quando eu falo perder valor, frente ao que ele poderia ganhar, ele ganhou muito menos do que, de fato, o mercado potencializou. E aí, quando você vai vender esse imóvel, ele não rentabilizou, muitas vezes, acima da inflação. E muitas pessoas, às vezes, acham assim, imóvel sempre ganha dinheiro. Imóvel cuidado sempre ganha dinheiro. Mas a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente, de fato, está cuidando bem dos nossos ativos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. É um conteúdo que vai aí em cima da matéria que saiu sobre o IBGE, dessas 11 milhões de unidades à disposição e vazia. E essa aqui é a minha visão sobre essa oportunidade que a gente tem de explorar essas unidades vazias e também um diagnóstico simples de por que isso está acontecendo. Espero que seja útil para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Se você tem alguma outra matéria que gostaria que eu observasse, que eu comentasse, ou fizesse algum vídeo falando sobre determinado assunto, manda para mim que nós vamos estar sempre aí contribuindo com vocês. Espero que você tenha gostado mais uma vez do nosso trabalho aqui. Te vejo, até o próximo vídeo.